transmitindo. Se você deseja apoiar missionários, se envolva, ore, coloque diante do Senhor que valor você pensa em fazer isso. Então todo domingo a gente vai estar recolhendo para estar transferindo para eles. E vamos estar passando relatórios, né, de como eles vão estar gravando vídeos e falando de como está a missão lá. E também vamos estar passando relatório dos dinheiros enviados para eles. Amém? Queria que a gente cantasse só um pedacinho. Te louvarei. Queria que você colocasse isso no seu coração como uma verdade absoluta, que você vai louvar o Senhor independente da circunstância que esteja, e você vai entender bem daquilo que Deus está querendo fazer com você nessa noite, ou já começou a fazer. Que a oportunidade maravilhosa que o Senhor nos entrega nessa noite, de te adorar, glorificar o teu nome, dizer quão importante o Senhor é para cada um de nós. Por isso, Senhor, somos gratos de sermos chamados de filhos e termos o Senhor como nosso Pai. Senhor, continua falando ao nosso coração, que teu Espírito Santo, que tem liberdade em nosso meio, possa trazer as informações, as instruções, as direções necessárias para vivermos independente das circunstâncias. Vivermos a novidade de vida proposta pelo Senhor para cada um de nós. Por isso, Pai, eu te agradeço pessoalmente, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor tem desejo que todos nós possamos ir bem, possamos ter um resultado daquilo que o Senhor tem desejado para cada um de nós. Há uma vontade do Senhor expressa para nossas vidas. Sua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito descem do alto do Pai das luzes, aonde não há variação ou sombra alguma de mudança. Por isso, Pai, somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor já fez. E obrigado por aquilo que o Senhor vai acrescentar nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Antes de você sentar, olhe para alguém pertinho de você e diga assim: vamos avançar. Amém?
Senta aí um pouquinho, obrigado, louvor. No final a gente volta. Deixa essa imagem por enquanto aqui, depois tiver uma outra a passar, mas deixa essa. Nós, durante todo esse ano, e acho que a maioria, mesmo aqueles que estão chegando no mais recente, a maioria deve ter percebido, né, que nós temos tido uma visão para 2022. Ontem, nós nos reunimos como família Verbo da Vida, Minas Gerais, fomos até Belo Horizonte, debaixo da supervisão do apóstolo Marcelo Carvalho, e fomos direcionados para aquilo que Deus tem para nós, para 2023. Amém, queridos? E hoje eu não vou dizer o que foi, aleluia, glória a Deus, só para vou deixar você, E tivemos lá, acho que foi a menor caravana que já foi, desse tempo todinho que eu estou aqui, foi a menor caravana, fomos em 4 pessoas, mas foi um tempo precioso, um tempo abençoador, um tempo... E eu estava falando, acho que na sexta-feira, com os alunos do Rema, e acho demais, eu tenho certeza por demais, que os alunos do Rema, tanto em Juiz de Fora, como em todas as partes do Brasil, e com certeza do mundo também, eles têm um privilégio maravilhoso, que foi o privilégio que a gente teve ontem. As pessoas que estavam lá, eu creio, não foi passado o número, mas mais ou menos umas 600 pessoas estavam lá. A igreja está crescendo em toda Minas Gerais. Eram 600 pessoas envolvidas, crescendo. Eu acho que a gente já passou das 40 igrejas, né? Vamos alcançar toda Minas Gerais, 853 cidades de Minas Gerais vão ser alcançadas. Já estamos aí em vários municípios e com 40 e poucas cidades já, ou 40 e poucas igrejas e alguns remas já estabelecidos. E ontem aconteceu aquilo que eu tenho falado para os alunos. Eu falei, estamos ministrando a matéria Ministério Prático, e eu falei para os alunos que o privilégio que eles têm é exatamente que quando eles estão sendo instruídos na escola, várias unções passam por aqui e pelas outras escolas, né? Vem mestres como professores, vem pastores como professores, vem evangelistas como professores, vem profetas como professores e apóstolos como professores, e aí a gente vai sendo tocado. E eu lembro, talvez foi exatamente em 2010, eu estava lá em Campina Grande ouvindo uma aula do apóstolo Guto. Na época eu estava dando essa matéria Ministério Prático, e como eu estava lá, eu fui assistir, ele disse, olha, a igreja, ela vai crescer sadia, ela vai estar realmente cumprindo o papel quando ela estiver tocando nos 5 dons ministeriais. Quando os dons estão sendo tocados, estão sendo apresentados, você está sendo molhado por eles, isso traz crescimento maduro, possibilidade de crescimento maduro. E ontem nós fomos tocados pelo apóstolo Marcelo, tínhamos um profeta, Janduir de Araújo, ele está em São Paulo. Ele é de Campina Grande também, Catolé do Rocha, lá em Campina Grande. Ele deu um pouco do testemunho dele. Nossa, que coisa maravilhosa. Fomos tocados também pelo Mateus, que é mestre, e fomos tocados pelo pastor Anderson, né? E também o pastor Messias trouxe uma palavra. Então fomos tocados, só faltou o evangelista, porque se tivesse o apelo ali, todo mundo ia ser salvo também naquele lugar. Aleluia, glória. Brincadeirinha. Então, não tínhamos naquele momento um evangelista ministrando, mas tínhamos os outros dons em operações. E aí a gente volta molhado daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. E dentro daquilo eu já vinha trabalhando algo para ministrar nesse domingo para você, mas Deus trouxe acréscimos poderosos na tarde e noite de ontem. Era para terminar por volta de 21 horas, terminamos por 10h35 mais ou menos da noite. E quase não termina, teve que terminar mesmo, teve que parar, porque senão o negócio fluía, talvez tivesse até agora ainda acontecendo, principalmente o microfone na mão do profeta pastor Janduí. Meu Deus do céu, foi poder do alto, foi muito bom. E uma das palavras que ele deixou ao nosso coração para esse ano que está por vir, né, se você já quiser aproveitar isso e aquecer o seu coração com essa verdade, é que a gente vai viver um ano de prosperidade poderoso. Não é a visão do apóstolo Marcelo, daquilo que ele quer passar, mas está dentro do contexto da visão que ele está passando para a gente. Mas na palavra do profeta, do pastor Janduí, ele trouxe muito claro, né, que pessoas se levantariam para esse tempo
como homens e mulheres investidores do reino, mas não é assim, eu quero ofertar, não. Pessoas que serão intensas na questão de oferta. Pessoas que saberão que foi para aquilo que ela foi chamado. E todas as vezes que elas perceberem isso, e essas pessoas perceberem isso, Deus vai estar dando cada vez mais a pessoa semeando e semente chegando. É semeando e semente chegando. É semeando e semente chegando. Amém, queridos? Então, se você acreditar nessa verdade, eu acreditei. Talvez você possa dizer, rapaz, mas o dinheiro tem tido no meu bolso. Eu nem consegui levantar quando colocaram aqui a opção de dizimar e de ofertar. Depois a opção de ofertar para missões. Talvez o dinheiro que eu tinha no bolso é o último. E eu preciso, às vezes, talvez fazer ainda um bolozinho. Tem só um restinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija, e eu só vou preparar ali para comer e morrer. Aleluia. Mas às vezes a gente está assim, não, isso aqui só dá para mim, eu tenho que pagar aquelas contas. E Deus está dizendo, não, mas eu quero que você lance a semente que eu coloquei na sua mão, e você vai ter sempre a farinha na panela e o azeite na botija. A farinha na panela e o azeite na botija. Quem está entendendo? Eu queria que você pudesse abrir. Eu coloquei como título para essa mensagem, Mudando a Mente. Eu estava vendo esses dias uma ministração, um pedacinho da ministração do apóstolo Marcelo, e ele trazendo à luz de novo. Eu vou falar coisas aqui que a gente já falou por muitas das vezes, exatamente por causa disso que a gente está vivendo, essa verdade. E a visão, assim, ela talvez seja um momento mais maravilhoso, mais demais maravilhoso que a gente já viveu nesse período, porque uma visão que ela está para vir, ela está encontrando base, alicerces na que está acontecendo. Então a gente viveu durante todo esse ano, com essa visão, firmados na palavra. Pastor, mas eu não consegui me firmar tanto na palavra. Mas você vai ainda ter oportunidade até o final do ano e em todo o tempo perceber a necessidade de se firmar na palavra para experimentar aquilo que Deus quer fazer em 2023 nas nossas vidas e através das nossas vidas, porque há grandes coisas para acontecer. Eu acredito que o que está acontecendo no sul de Minas vai acontecer na região da Zona da Mata Mineira. O que está acontecendo em outras regiões também vai se manifestar em Juiz de Fora, em toda a região. Temos lugares já sendo alcançados. Tem uma obra que já começou lá em Visconde do Rio Branco. Tem uma obra começando a acontecer em Tocantins. Tem uma obra que começou uma sinalização, pelo menos um grupo já está se reunindo lá em Cataguases. Então, também está acontecendo algo por aí, queridos. Amém? Necessariamente não vai ter que sair daqui, mas vai acontecer. Mas vai sair daqui também pessoas que vão se disponibilizar, vão entender o propósito. Porque aqueles homens ali, o que é do Rio de Janeiro, eu conheci ele, esqueci o nome dele agora. Mas ele morava no Rio e Deus falou com ele, vá para Varginha. E ele disse, rapaz, vou largar o Rio de Janeiro para ir para Varginha, mas se é Deus falando, eu vou. E aquele Deus dá a direção, ele dá a provisão. E vai dar toda a estruturação. Amém, queridos? E eu quero falar com você exatamente essa necessidade. Aí eu vendo essa mensagem do apóstolo Marcelo sobre a necessidade de renovarmos a nossa mente, a necessidade de estarmos com a mente de Cristo, estarmos exatamente fazendo a diferença, porque temos uma mente diferenciada. E aí a gente vê que muitas pessoas estão numa condição, mas querendo viver a outra condição. Elas estão talvez numa condição financeira não tão favorável, talvez uma condição física, na questão da saúde física, da saúde emocional, na questão de emprego, em questão tanto de como patrão ou empregado, que não está tão favorável, às vezes na questão do relacionamento, na questão da convivência familiar, não está tão favorável, e ela está nessa posição aqui, querendo vir para cá, para uma posição de mudança, de realidades diferentes, daquilo que realmente ela está vivendo ali. Aqui tem sido às vezes um caos, tem sido um momento de dificuldade, um momento talvez de questionamentos, um momento de porquês e para quês eu estou vivendo isso.
e querendo vir para aqui, e Deus desejando que a gente esteja lá, mas a gente não vai chegar lá e viver o que Deus tem com a mente daqui. Não é só sair do ambiente, não é só querer, não é só se movimentar, mas há uma necessidade de uma mudança de mentalidade para viver aquilo que Deus tem prometido e desejado sobre a nossa vida. Quem está entendendo? Então assim, eu quero viver algo novo. Por que eu não estou vivendo? Provavelmente porque estamos com a mesma mentalidade, desejando viver o novo, mas com a mesma mentalidade do velho. Só saindo, às vezes, querendo, desejando, almejando, tentando vivenciar, buscando, às vezes, até expressar algumas palavras, mas a mente ainda não foi renovada, a mente ainda não foi transformada, ao ponto de ser inabalável. De louvar o Senhor quando chegar aqui, independente daquilo que ainda possa estar vivendo. E aí a gente vai ver o apóstolo Paulo, chega aqui na carta de 1 Coríntios, você conhece bem, eu sei que você é estudioso da palavra, mas ele começa a carta, naquele primeiro capítulo, eu vou falar do capítulo 2, mas chega aqui no primeiro capítulo, lá no iniciozinho, ele começa a dizer que a igreja de Coríntios está manifestando os dons, dom nenhum falta ali no meio, eles estão realmente fazendo com que o poder seja presenciado, experimentado e levam isso como verdade. E aí Paulo começa a corrigir algumas outras necessidades que estavam acontecendo no meio, como a questão de divisão. E aí ele chega no capítulo 2, ele traz esses alinhamentos. Por quê? Porque influências externas estavam chegando dentro da igreja. E não estou falando da igreja denominacional, mas do corpo de Cristo. A filosofia estava chegando, as coisas externas estavam ganhando força internamente. Eles tinham acreditado em Cristo, eles sabiam que Cristo era poderoso para fazer infinitamente mais, mas como ainda estavam tendo dificuldades, porque a mente ainda não tinha sido renovada, eles tinham recebido Cristo aqui, tinham desejado viver algo novo. Eu estou deixando a câmera ali agora, ali o negócio está sério, tá não? Eu vou tentar encurtar o tamanho aqui do espaço aqui da movimentação, aleluia, glória a Deus, agradece, você que está em casa, que bom você estar aqui conosco, aleluia. E aí Paulo começa a trazer alguns alinhamentos para que as pessoas vivam, porque é vontade de Deus, querido, mudança daquele quadro, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele espiritual, é vontade de Deus você ser transformado, acontecer aquilo que realmente Deus planejou para a nossa vida, crermos com o coração em Cristo Jesus, confessar a Ele com a nossa boca, alcançarmos a salvação, mas experimentarmos da novidade de vida, da vida abundante, aqui e agora. Mas não vai acontecer, presta atenção nisso, não vai acontecer com a mesma mente. Eu estava conversando com alguém no corredor no momento do intervalo ontem, já falei isso com algumas pessoas. Nós tivemos uma experiência, ou pelo menos eu tive uma experiência, mas eu já comuniquei para algumas pessoas, talvez eu falei em um outro culto. Nós tivemos um evento aqui, um seminário de prosperidade financeira mesmo. Trouxemos o pastor Jorge Bisoni para ter dias aqui, foi dias de céu na terra sobre finanças, foi poderoso. Mas alguém, depois daquele evento, dias depois, alguém me procurou e disse: pastor, tinha alguém sentado do meu lado durante o culto, durante o evento todo. Todos os dias essa pessoa parou para sentar do meu lado e todos os dias ela dizia assim: isso nunca aconteceu com você, porque também nunca aconteceu comigo, mas essa pessoa dizia para essa outra, e ela veio relatar para mim, ela não quis dizer quem era a pessoa, mas eu puxei na mente e disse: rapaz, onde é que você estava sentado? E eu sei quem estava sentado do seu lado, então eu sei quem é a pessoa. Você não precisa citar o nome, mas eu sei quem é a pessoa. E a pessoa dizia, todas as vezes que o pastor Jorge Bisoni anunciava verdades da palavra, embasado, mandando a pessoa abrir, falando dos textos bíblicos e dizendo: olha, você é próspero, você vai avançar, você realmente vai desfrutar do melhor de Deus. A pessoa que estava sentada do lado dela dizia: não é bem assim, não funciona bem assim. E essa pessoa hoje continua na mesma condição, ou talvez até pior
condição financeira do que estava naquele momento. Por quê? Porque não acreditou, não mudou, estava querendo viver algo novo, mas com a mesma mentalidade, a mentalidade de que não é mesmo, não é bem assim. E às vezes em qualquer área, eu falei dessa área financeira, especificamente de uma pessoa na área financeira, mas às vezes é na área de relacionamento, às vezes num chamado ministerial, às vezes em qualquer ambiente que a gente esteja, a gente quer viver o novo, mas com a mentalidade do velho, e não vai funcionar. Mas Deus quer que cada um de nós possamos viver o novo. Pastor, em como isso é possível? Exatamente renovando a nossa mente. É a mudança de mentalidade, é eu entender o que foi que aconteceu comigo, entender a justiça de Deus, aquilo que Ele me fez, nova criatura, para chegar nesse ambiente com essa realidade e desfrutar dessa realidade que tem para a vida de cada um. E como eu disse antes, Deus não faz acepção de pessoas. Pastor, porque uns prosperam e outros não? Muitas vezes, provavelmente, por causa da mudança de mentalidade. Pessoas que entenderam para aquilo que foram chamadas, e necessariamente nem todos foram chamados nos 5 dons ministeriais, mas aqueles que se entendem também nos 5 dons ministeriais, mudam a mente. Rapaz, eu tenho até medo de pregar, mas eu vou me render. A minha mente me limita aqui, dentro de um chamado, seja pastoral, seja um chamado apostólico, seja um chamado profético, seja um chamado evangelístico, seja um chamado de mestre. A minha mente me limita por causa das circunstâncias que eu já vivi, talvez por causa da cultura, da condição financeira, de tantas outras coisas, de onde eu nasci, onde eu estava. A minha condição natural me limita, mas Deus quer me levar para aqui. E se eu depender dele, acontece isso aqui. E aí Paulo chega aqui no capítulo 2, se você puder ir comigo, versículo 16. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 16. E eu sei que isso é uma verdade para você, mas eu profetizo sobre a sua vida a manifestação dessa verdade, não só como informação, mas como revelação. Talvez uma das maneiras, e talvez aqui não esteja funcionando ainda, é porque a gente tem buscado informação às vezes a gente começa até a ler. Poucos leem, mas alguns até leem, mas ainda a leitura chega como informação. Mas o que vai mudar para que a gente viva o melhor de Deus aqui é a revelação da verdade da palavra em nossa vida. Não a informação chega, eu até falo dela, mas a revelação me mexe, me move. Eu fico imaginando Paulo dizendo essas verdades, a gente vai tratar disso, mas todas as vezes, eu vi isso ontem, isso mexeu demais comigo. Provavelmente quando Paulo chegou aqui, ele estava lembrando daquilo que aconteceu com Estevão. Estevão morre aos pés de Paulo, mas morre de uma maneira diferente, dizendo: eu estou vendo Jesus à destra de Deus. Ele estava sendo apedrejado, estava à beira da morte. Pai, não impute sobre eles os seus pecados. Isso deve mexer demais com o ser humano. Paulo devia ter ficado assim: como isso é possível? Que Deus é esse? Que informação poderosa é essa? Alguém que está sofrendo circunstâncias, e as circunstâncias agora é de morte, não é de uma enfermidade, não é de uma escassez, não é de uma separação, é uma sentença de morte agora. Mas aquele homem olha e diz: eu estou vendo, ele se levantou, ele está de pé à destra do Pai. Isso devia motivar por demais Paulo a sofrer as circunstâncias e começar a pregar a palavra, trazer as cartas de orientação, de instrução, de alinhamento, direcionamento para cada um de nós. Alguém que foi aquecido no coração, a revelação chegou, não a informação, a revelação da palavra chegou. Pastor, e como é que essa revelação chega? E a gente vai falar disso, fica tranquilo. Como é que essa revelação chega? Não é só se você ler, queridos. E às vezes a gente corre risco de fazer até leituras dinâmicas, ler muito, mas de reter pouco.
Outros nem lê. Pastor, eu não tenho tempo. E aí deixamos de experimentar aquilo que Deus tem, porque a mente está dizendo, você não vai conseguir, não vai conseguir. Por isso você não bota a força para ler. Você não vai conseguir, não adianta. Tu lembra aquele livro que tu leu e tu não sabe de nada, nada tu te lembra daquele livro. E a gente pegou agora a liderança, para trazer a liderança para um novo tempo. Começamos a instruir a liderança a ler novamente, ou alguns lerem pela primeira vez, e fazer resumos. Por quê? Porque o resumo, na verdade, pode gravar, ou pode incutir dentro de nós algo novo, um novo tempo, uma nova história, mostrar que cada um pode dizer assim, cara, eu li, mas algo ficou marcado, algo ficou retido, não é algo só como informação, não foi uma leitura dinâmica, eu não disse simplesmente que li, eu aprendi alguma coisa daquilo que estava sendo proposto. E aí, essa revelação, ela vai trazer a transformação, vai nos levar à novidade de vida. E aí Paulo diz aqui no versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Mas essa revelação tinha chegado dentro de Paulo, e ele traz para mim, para você nessa noite. Talvez você já tenha essa revelação, mas Paulo diz assim, nós porém temos a mente de Cristo. E essa mente de Cristo, querido, não é aquela mente que às vezes a gente fica assim, rapaz, eu vou fazer uma prova na faculdade agora. Amanhã eu tenho uma prova e eu tenho a mente de Cristo, então eu vou lembrar das coisas da prova, aleluia, glória a Deus. Eu vou ministrar, eu tenho uma mente de Cristo e tudo vai me lembrar. Não, o que Paulo está falando aqui, eu tenho uma mente renovada, algo novo aconteceu dentro de mim, que pode me trazer a luz em momentos como esse que eu falei, pode trazer clareza em momentos como esse, mas não é para isso que Paulo está falando, não é simplesmente, eu preciso lembrar de coisas, não, ele está dizendo, revelações chegaram, a mente de Cristo traz essas revelações, algo novo está sendo implantado, por isso a mente de Cristo é uma realidade para aquele que é nova criatura. Pastor, como é que ele chegou aqui? Olha o que ele diz no começo do capítulo, ele diz assim, irmãos, quando eu fui ter convosco, capítulo 2, versículo 1, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Pastor, ele está dizendo que foi em fraqueza. Não, essa palavra fraqueza é dependência. Não é que eu não consigo fazer as coisas. Não, eu estou totalmente dependente de Deus. Eu sou totalmente dependente do Pai. Em um outro momento ele vai dizer, rapaz, para mim até morrer é lucro. Essa era a fraqueza, ele disse, rapaz, essa vida já não tem mais tanto valor como tinha antes. Mas por causa de vós, eu vou ficar aqui, eu vou trazer instruções, eu vou estar no vosso meio. Mas para mim, preferível era estar com Ele, é sublimamente melhor, é abundantemente mais, acima de todas as comparações, elevadamente melhor estar com Ele, mas por causa de vocês, eu vou estar aqui. E ele continua, deixa eu trazer essas informações para você. Ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E ele vai trazendo essa demonstração. Ele disse, é essa sabedoria da parte do Pai, não a sabedoria, não é errado eu ter faculdades, eu ter cursos, eu ter diplomas, nada de errado nisso, mas Paulo disse, olha, isso não dá sustentação, isso não muda a história de ninguém, pode trazer alguns benefícios, e esses benefícios ser levado a outros também, mas o que muda o ser humano é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que se chama Evangelho, que é o poder para salvar a humanidade. Aleluia.
Oh, aleluia. Aí ele chega no versículo 9, só para a gente ganhar tempo aqui, ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama a Deus? Pastor, mas está dizendo que ninguém conseguiu enxergar. Ele disse: mas Deus nulo revelou. Versículo 10 diz: mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Alguém tem o Espírito habitando em você? Pastor, eu estou na dúvida aqui. Não, querido, se você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, único, suficiente, crendo no seu coração e confessando com a sua boca, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele é seu ajudador, ele coopera com você para que você viva os planos e os propósitos de Deus aqui na terra. Manifeste favor e graça, sendo realmente abundante, mas para que outros também experimentem disso através da sua vida. Está na hora sim da igreja pensar algo melhor da parte daquilo que Deus vem para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente está querendo melhorar, mas às vezes só para si mesmo. Mas essa nunca foi a vontade de Deus, querido. Ele quer que a gente melhore, mas para que a gente seja abundante naquilo que melhora. Abundante está chegando em mim, chega em alguém. Chegou em mim, vai chegar em alguém. Chegou em mim, vai chegar em alguém. Isso é ser abundante. A vida abundante de Deus está chegando, mas não pode estar chegando só para ser retido. É chegando para molhar outros, para transbordar, e aqueles que estiverem próximos serem tocados, alcançados, vivenciando também as mesmas verdades. Pastor, e se eu não estou sendo transbordante? É por isso que precisamos entender essas verdades para renovarmos a nossa mente, porque é vontade de Deus. Claro que a abundância ela não está só presa na questão financeira ou material, queridos. Isso é também a vontade de Deus para a vida de cada um de nós, mas ela não está presa só nisso. Tem pessoas às vezes com muito dinheiro no bolso, mas vivendo problemas por mais diversos na sua vida. Na vida emocional, no matrimônio, às vezes na empresa, no trabalho, na faculdade, dentro da igreja. Pessoas com muito dinheiro, mas vivendo aquém daquilo que Deus tem para a vida delas. E não é errado ter o dinheiro, só o dinheiro que não pode ter a gente. E aí ele continua: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Diga assim: e o Espírito de Deus habita em mim. Opa! Algo está, talvez para você trazendo clareza. Se o Espírito habita dentro de mim e ele sabe das coisas de Deus, ele pode trazer essas informações para mim, daquilo que Deus tem como informação para a minha vida. Vamos continuar. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora, como eu entender das coisas espirituais se eu não busco as coisas espirituais? O que Paulo está dizendo é, quando eu leio a Bíblia, a própria Bíblia, que é espiritual, vai trazer informações a respeito daquilo que Deus tem para a minha vida, nela mesmo. A própria Bíblia revelando a Bíblia para mim, quando eu me debruço nela, quando eu busco ela como informação, como fonte, como prática de vida, como regra de vida, como vida contínua no meu dia a dia. Não esporadicamente, não a Bíblia simplesmente para vir aos domingos no culto, seja ela de papel ou seja ela eletrônica, não aquela Bíblia que vai simplesmente me conectar a algum momento, não, mas aquela Bíblia que faz parte de mim, aquela Bíblia que eu tenho prazer nela, aquelas informações que eu sei que me conduzirão a essa novidade de vida, a essa mente renovada, a essa mente de Cristo, independente das circunstâncias.
Obrigado pelo amém. E eu vou te dizer, queridos, eu tenho dito isso nos últimos dias. A gente está tentando transformar o mundo com as coisas naturais, mas é nas coisas espirituais que a gente vai viver o melhor de Deus, independente do mundo lá fora não ser transformado. Porque, olha, se a gente está querendo um mundo melhor, a gente está indo contra a Bíblia. Peguei você agora, não peguei não? A Bíblia está dizendo que o mundo vai de mal a pior, queridos. A igreja vai ser guardada, mas o mundo lá fora, ele vai piorar. Jesus. Pastor, eu queria que você não tivesse dito isso, que você tivesse dito que o mundo ia melhorar lá. Eu já estava preparado, eu já tinha até apontado assim, já tinha feito a marca, estava só esperando, pá, para dar uma carreira, para dar um glória a Deus. Queridos, mas a diferença que Paulo estava aqui, a gente estava cantando aqui, eu vou cortar esse líder do louvor, cantando essas músicas aqui, que bota o pessoal no mau caminho. Não importa as circunstâncias, eu te louvarei. Mas Senhor, muda a circunstância, pelo amor de Deus, porque eu quero te louvar. Mas é verdade, queridos, que a gente estava cantando. Agora não pode ser só uma canção momentânea. Não pode ser só algo que simplesmente me emocionei, tinha uma unção gostosa, prazerosa no momento que estávamos cantando esse louvor. E é verdade, Deus quer manifestar essa graça sim. Mas eu não posso ser movido simplesmente, opa, tudo está bem, agora eu posso louvar a Deus. Não, independente de como esteja, porque eu tenho a mente de Cristo, eu vou louvar a Ele. E o louvor necessariamente não é uma canção, queridos, com letras, com notas. Não, é algo que brota de dentro, é dizer, Pai, muito obrigado. Eu te agradeço porque estou vivo. E se estou vivo, tenho a oportunidade de mudar essa realidade na minha vida, na minha casa, na minha família, nas minhas emoções, na minha saúde, nas minhas finanças. Deixa eu terminar esse texto para a gente ir para outros. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Essa palavra julga, melhor definida, é discerne todas as coisas. Tem discernimento, entendimento de todas as coisas. Aleluia. E aí ele termina e diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, temos o conhecido. Temos tido essa oportunidade de o conhecê-lo através de sermos nova criatura, de sermos esses homens e essas mulheres espirituais, que não andam mais segundo a carne, não andam segundo as vontades naturais, mas se movem segundo o Espírito de Deus para viverem as coisas espirituais que Deus tem para a vida de cada um. Aí Paulo estava falando isso, você conhece esse texto, a gente já fala por demais, lá em Romanos, no capítulo 12. Por isso, todo esse ano, falamos sobre a necessidade de andarmos firmados na palavra, na realidade que a palavra é para a nossa vida. Se ela não se tornar realidade para você, querido, você vai tentar viver essa verdade, que é vontade de Deus para a sua vida. Talvez as promessas já foram inspiradas por Deus, sinalizadas, talvez profetas, talvez pastores, talvez várias pessoas sinalizaram, olha, você tem algo melhor a ser vivido, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja mentalmente, seja financeiramente, seja dentro do relacionamento. Mas pastor, por que eu não vivo? É porque eu não me deixo que a palavra me molde, que eu me molde a palavra. Eu fico sempre querendo que as minhas emoções ou as minhas vontades prevaleçam. Eu quero viver isso aqui, é vontade de Deus para a minha vida, eu já acredito, isso já foi sinalizado, mas eu quero viver com essa mente aqui. Pastor, eu não vou me alongar, né, mas eu estava falando isso em sala de aula, e quando eu ouvi isso do pastor Janduí, dando um testemunho, um pouco do testemunho da vida dele, a mãe dele se separou quando ele era novo ainda,
E ela, nesse período de separação, ela conheceu a Cristo. E ela morava a 8 quilômetros da igreja. E no relacionamento ficou sem nada. E o pai tinha uma condição, mas ela se posicionou: eu não dependo de você, não preciso de você. Aconteceu algo ruim. E ela começou a dizer: Cristo tem um propósito na minha vida. E aí ele perguntava: mas mãe, como é que a senhora anda 8 quilômetros para ir para a igreja? Sem faltar um culto. Até o óculos suou agora. 8 quilômetros. 8 quilômetros. Catolé do Rocha, na Paraíba. Lá para o lado da Campina Grande. 8 quilômetros. Decidida. Jesus me apresentou um propósito de vida. E por causa do propósito de vida, eu vou conhecê-lo, ele de maneira diferenciada. E nada, nem limites, nem distância, nem circunstâncias vai parar aquilo que Deus tem para a minha vida, por causa de um propósito. E aí ele vai relatar, eu não vou me prender nisso aqui, mas ele vai relatar várias circunstâncias que se levantaram mediante aquilo que estava como verdade no coração dela, mas aquilo não foi empecilho, e ela alcança e muda a história, muda aquele quadro, e ele termina sendo beneficiado, e ele se torna um pastor, e traz benefícios para outras pessoas também, por causa de uma decisão de uma mãe lá atrás, que disse: eu vou pagar o preço. Aí hoje em dia a gente, rapaz, eu estou cansado, está chovendo, está fazendo frio, está fazendo sol, está isso, aquilo. Qualquer coisa é motivo para nos parar, para não cultuarmos ao Senhor. Mas quando isso vai acabar na nossa vida, quando essa mente entender que aquilo ali é propósito de Deus para a minha vida, e nada que seja empecilho, nada que esteja no caminho vai ser capaz de impedir de eu viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Qualquer que seja as circunstâncias que se levante, qualquer que seja o desânimo que se levante, qualquer que seja as informações que se levante, qualquer que seja coisas contrárias. Lembra de Paulo? Paulo disse que, rapaz, tem algo precioso a ser vivido. Por isso eu tenho que ter essa mente de Cristo, porque eu vi homens e mulheres se doarem por Ele, se renderem por Ele. E aí ele falando aqui aos Romanos, no capítulo 12, você conhece bem, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Aleluia. Deixa eu até ler o que eu escrevi aqui. Deixa eu botar o ajudante aqui. Esse rogos é tentativa de Paulo de fazer algo que vai mudar a nossa vida. Era Paulo tentando dizer algo para mim, para você, deixar escrito algo, fazendo uma tentativa de dizer: rapaz, se eles derem atenção, que eu vou dizer agora, eles vão viver algo diferenciado. As circunstâncias, os gigantes, os monstros, a diferença desse mundo não vão ser capazes de impedir para que ele viva a grandeza, o sobrenatural que Deus tem para a vida deles. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde forem, eles serão influência, não influenciados. Serão a diferença, não serão uma mancha, serão um diferencial. Não serão simplesmente alguém que vai chegar, não. Vai ser alguém que vai sair daquela condição natural e vai viver o sobrenatural de Deus. E aí ele continua, eles rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Diga assim, vivo. Não, diga vivo mesmo, só para eu ver se você está vivo mesmo. Diga vivo. Aleluia. É algo vivo, queridos, algo que tem vibração, algo que tem envolvimento, algo que tem desejo, algo que arde no coração. Não é um sacrifício de qualquer jeito. Não é, pai, não estou afim não. Vou fazer do meu jeito, eu vou fazer assim. É sacrifício vivo, tem que ter graça envolvida, tem que ter vontade, ou melhor ainda, deixa eu colocar uma palavra para você entender, tem que ter propósito envolvido.
Porque a gente só vai suportar o processo do sair daqui, do abandonar essa mente, por dizer assim, eu vou viver a mente de Cristo, eu vou viver o novo de Cristo. Se eu entender, Pai, esse propósito é maior do que o processo pode ser até doloroso, o processo pode ser até difícil de entender, pode ser até demorado, mas o propósito vale a pena. Aleluia. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, não se conforme com aquela mente, não se conforme com aquelas informações que você tinha antes. Pode ser porque você veio de uma outra igreja, veio de uma outra realidade, veio de uma outra religião, que sempre dizia que você não ia conseguir, sempre dizia que era vontade de Deus você viver essa dificuldade, essa vida aqui. Aí você ouviu alguém dizer, rapaz, não, você pode viver novidade de vida. Agora você está envolvido na palavra da fé. Agora você pode avançar, você pode mudar a tua história. Mas não foi assim que eu aprendi. Não é bem assim não. E aí eu posso até vir aqui, mas não desfrutar. Posso até me animar num culto como esse, posso até correr, posso até pular, posso até cantar, posso até arrepiar, posso até dar glória a Deus, posso levantar as mãos, posso me ajoelhar, mas não mudar, porque ainda estou com a mesma mente, sendo sufocado pelas informações anteriores, em vez de dizer, eu sou nova criatura, eu sou a justiça de Deus. Porque se eu não renovar essa mente, queridos, eu vou deixar isso bem claro dentro de você nessa noite. Você vai ficar pensando, rapaz, talvez quando você fechar os olhos à noite, o pastor vai ficar pulando de um lado para o outro na sua mente. Rapaz, parecia aquele badalo do relógio, daqueles relógios antigos. O pastor ficou lá pulando para um lado para o outro, dizendo que eu tinha que viver. Mas eu quero dizer hoje à noite, eu quero realmente profetizar sobre a sua vida. Um tempo de uma mente renovada pelo poder da palavra. Há um poder disponível quando eu me firmo nas verdades da palavra. Quando a palavra é verdade para mim, ela pode dizer para mim, ei, você vai viver o novo, e eu vou acreditar, mesmo que quando cheguei aqui, ainda a realidade que ela tinha revelado ali não aconteceu, mas eu não mudo. Enquanto aquilo não mudar, eu estou firme, convicto nas mesmas verdades, mesmo que a mente esteja querendo roubar aquelas verdades. Eu sou curado, então eu fico como curado, eu ando como curado, me posiciono como curado, falo como curado, seja no corpo ou na alma. Posso buscar ferramentas, queridos, mas não adianta as ferramentas externas se internamente a gente não acreditar nessas verdades. Pastor, você está dizendo que Deus não pode usar os métodos? Não foi isso que eu disse. A gente pode voltar para aquela posição anterior, porque a mente estava sempre bloqueada, dizendo, ei, foi só um tempo. O médico fez isso, passou talvez uma medicação, ou passou algum exame, ou passou alguma cirurgia, ou fez alguma outra coisa, mas a mente está aqui ainda, e ele não consegue viver a plenitude, termina correndo o risco de viver o passado. Mas independente de ter médico, eu não estou dizendo que eu sou contra médico, independente de ter médico, independente de ter informações naturais, quando eu tenho a mente renovada, mesmo que o médico, a medicação não me levou para aqui, mas a palavra me leva e me faz viver aquilo que a palavra está dizendo ao meu respeito. Aí Paulo vai dizer, olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. E aí eu vou fazer uma pergunta, fecha só os olhos, só para você meditar na pergunta. Esquece da pessoa que está do teu lado, mas fecha os olhos um pouquinho. No que você tem meditado nesses últimos dias? No que você tem colocado na sua mente nesses dias? Pode abrir, olha para cá, eu acho que você conseguiu pensar. Você não precisa sinalizar para mim, não é para você falar para mim, é para falar para você mesmo. Mas o que de informação você tem colocado na sua mente nesses dias? É isso que você vai viver.
Não adianta você querer viver o algo novo, vivendo dessas informações que estão às vezes desconectadas com a palavra. Não, pastor, o que eu estou me enchendo é da palavra. Então fica firme, porque você vai viver essas verdades que estão contidas na palavra para a sua vida. Agora, para que eu viva, para que eu possa experimentar dessas verdades, eu preciso viver um nível de convicção dessas verdades. Convicto, nada externo me para, nada externo muda aquela convicção, aquela clareza da revelação, que vai chegar como, pastor? Meditação na palavra. Não é leitura da palavra, não é simplesmente oração por oração, querido. Você pode passar dia após dia fazendo oração, dia após dia fazendo oração, dia após dia lendo a palavra, lendo o livro. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Se você não parar para meditar nas verdades, ela nunca vai se transformar em revelação para você. Se não se transformar em revelação, não se transforma em poder para desfrutar daquele benefício. Ela vai ficar só como informação. Oro. Mas é possível. Não estou anulando, muito pelo contrário, a necessidade da oração. Agora, se a oração seja só uma repetição e você não entender o que você está orando, não colocar a base da palavra daquilo que você está orando, talvez você não consiga obter a revelação, aquilo que impregna dentro de você. Não é algo que está na tua mente, não é algo que foi falar, mas pastor, eu estou oro 1 hora por dia, às vezes oro de joelho, oro intensamente, venho para as reuniões de oração, estou envolvido em outros momentos de oração, mas se isso não se transformar em revelação, a um nível de convicção, rapaz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou dizendo que você simplesmente, eu já orei e vou parar. Não é isso que eu estou dizendo. É que eu preciso entrar no nível de convicção daquilo que Deus falou ao meu respeito. Se a palavra se tornou lâmpada para os meus pés, ela vai iluminar aquela verdade aonde estou, mas sempre sinalizando para onde eu devo estar indo. Mas se não estivermos nos envolvendo realmente com a leitura da palavra, leitura de bons livros e com a oração, a gente corre o risco de nunca meditar nessas verdades. Eu não disse, eu não anulei, preste atenção, não sai daqui dizendo, o pastor estava pregando que não é mais para orar, que não é mais para ler a Bíblia, que não é para ler livros. Não foi isso que eu falei, amém? Posso ouvir um amém? Estava dizendo que não adianta se isso não se tornar uma revelação para você. E não é nem a quantidade de tempo onde você está envolvido com aquilo que você está fazendo, é a revelação daquilo que você está fazendo. É o tempo de meditação, talvez de você pegar e dizer assim, rapaz, eu vou chamar a esposa, eu vou chamar o marido para a gente falar sobre essas verdades. Eu vou chamar alguém, talvez não esteja casado ainda, chamar alguém para conversar sobre essas verdades. E isso começa a borbulhar dentro de você. E quando você se perceber, rapaz, que coisa boa é viver as verdades da palavra. Deixa eu te dar alguns versículos que eu já te falei várias outras vezes, mas eu gosto muito dessas verdades que estão contidas no Salmo 119, para que a gente comece a finalizar. Pode ser que esse dia, querido, você vai entender isso, e eu entendi, estava entendendo isso exatamente esses dias, e me lembrei agora, estava conversando uma vez com o pastor Gilmar Garbero aqui na cidade, e ele disse, pastor, eu li um livro do Kenneth Hagin. Aí eu parei para dar atenção a ele, ele falou do Kenneth Hagin, eu já parei para dar atenção. Ele parou e disse assim, pastor, na verdade eu não li aquele livro, eu estudei aquele livro. Ele disse, pastor, teve dias, acho que o dia que você estava comigo, ele disse, teve dias de eu parar em uma página e não conseguir sair daquela página, porque Deus começava a trazer revelação. E ele fazia todo um ritual, e não tem problema de falar isso, mesmo que esteja sendo gravado, ele fazia todo um ritual. Ele disse que ele orava, ele lavava as mãos, passava álcool nas mãos, para fazer todo aquele momento lá. Ele disse que colocava o livro de um lado, a Bíblia no meio, e um caderno de anotações do lado. E um livro fino, não era um livro muito grosso. Pastor, me diga qual é o livro, a revelação. Não é o título do livro que traz a revelação. É a informação que você está buscando, que vai trazer a mudança na sua vida, dependente da área que você está vivendo.
Porque não adianta a informação se eu não tomo a decisão de usar aquela informação que está na minha vida. E ele disse várias vezes: pastor, eu queria ir para a página seguinte, eu queria sair daquele versículo. E ele sempre dizia: olha, parece que tem mais, parece que tem mais. E ele anotava o versículo, ia procurar na Bíblia, pegava a Bíblia de referências e começava a achar outros versículos que davam base. Não, esse cara está falando coisas que não, parece que não tem cabimento, mas ele começava a pegar informação. E a igreja dele tinha aí poucas pessoas, acho que 150, no máximo 300 pessoas. Hoje ele está fazendo um prédio aí para 10 mil pessoas. Alguém que naquele momento pegou revelação, passou a informação, outras pessoas pegaram junto com ele e fizeram a diferença aonde estão inseridos. E às vezes a gente tem uns livros conosco, e eu me incluo nisso, e às vezes lemos e passamos por cima das informações. Eu ainda vou dizer assim, às vezes lemos, porque alguns nem lê, porque afinal de contas eu não tenho tempo para isso, mas quero viver o novo com a mentalidade do velho. Eu não tenho tempo, mas quero viver. E Deus dizendo, rapaz, a imagem, trazendo a imagem do Aleidson. Ele esteve aqui quando? Alguém lembra? 2015? 2017? 2017. Ele tem a revelação, conversando com Paulo, de ir para a República Dominicana. Deus começa a tratar com ele. Sabe o que ele faz? Ele está como pastor auxiliar em João Pessoa, em Cabedelo, na Paraíba, na grande João Pessoa. Ele sai de lá, vai para Campina Grande para estudar. Mas já tem uma revelação de Deus. Eu sei para onde Deus quer me levar. Eu sei o que Deus quer fazer na minha vida. Vai para Campina Grande para fazer escola de missões. Fez escola de ministros também em Campina Grande. Foi estudar. Pastor, mas ele gastou 2 anos. Não, ele investiu. Porque quando ele chegar lá, ele vai estar com base, com capacitação. Não com aquela mente aqui. Ele não vai para um lugar novo, queridos. Ele vai um homem novo fazer a diferença no lugar onde ele chegar. Alguém que decidiu abrir mão. Rapaz, mas Deus falou comigo, eu vou de qualquer jeito. Não, Deus falou comigo e eu vou pronto. Eu vou com a mente de Cristo, eu vou renovado, eu vou experimentando. E aí com isso Deus vai levantando pessoas, agregando pessoas à verdade que está ali. Ali para ele é Dominicana, é República Dominicana ali para ele. Mas não é o lugar que vai fazer a diferença. É aquela pessoa que chegar no lugar carente, necessitado da palavra da fé, fazendo a diferença porque decidiu mudar a mente. Podia ser enviado a partir de João Pessoa, a partir de Cabedelo, na Paraíba, uma região praiana. Oh, aleluia, que cidade maravilhosa, que local maravilhoso, que praias gostosas. Ali em João Pessoa, ali na Paraíba, na região de Cabedelo, apesar de ser uma região portuária ali na Paraíba. Mas alguém entendeu, opa, Deus falou comigo para viver aquilo é propósito de Deus para a minha vida. Não, mas aquilo me tira daquilo que eu quero. Não, mas aquilo que Deus tem é melhor, porque na verdade vai me realizar e ainda vai alcançar outros. Alguém me perguntou esses dias, né, dando aula, eu achei a pergunta maravilhosa. De início eu não entendi muito, mas alguém me perguntou, disse, pastor, o meu chamado pode ser a minha profissão? Eu disse, claro, até uma mãe pode ser o chamado, pode ser mãe. Como assim, pastor? Porque imagina se uma mãe é uma boa mãe, instrui os filhos no caminho do Senhor, e essa criança, talvez a mãe que está instruindo esse filho nos caminhos do Senhor, tem a escola de criança que traz base, que traz instrução, chega lá, a Julimar não precisa cobrar, aleluia, glória a Deus, a mãe entende, meu filho foi lá para a escolinha, que coisa boa, a igreja está proporcionando informações, e a mãe abraça aquela verdade e diz, ei filho, vamos viver essa verdade durante essa semana. Quais são os versículos da semana? O que é que tem como informação? O que você aprendeu lá? Me ensina também. Eu aprendi algumas coisas no culto principal, mas o que foi instruído lá na escolinha também, eu quero que você cresça igual a mim. Aí talvez aquela mãe nunca venha para o púlpito, ou aquele pai nunca venha para o púlpito, nunca seja envolvido nos 5 dons ministeriais, mas talvez o seu filho ou a sua filha cresça e seja um grande evangelista, seja alguém que vai falar da palavra para outras pessoas, vai alcançar vidas lá fora, vai transformar esse mundo. Porque alguém entendeu, o meu chamado é esse aqui. Pode ser que seja dentro do meu trabalho,
Nem todo mundo vai estar no púlpito, queridos, mas todo mundo que tem a mente de Cristo vai entender: eu sou chamado para fazer a diferença, para ser um cristão, um exemplo, aquele que faz a diferença onde está inserido. Eu ouvi nesses dias de novo da vida do Kenneth Hagin. Kenneth Hagin entende que o chamado dele era profético, mas ele estava andando inicialmente como pastor, e como pastor ele passa 12 anos, até se render e dizer assim: eu vou me render, eu sei, pai, o Senhor me chamou para ser profeta para esse mundo. E aí Deus promove, faz crescer o ministério dele e alcançar outras nações, não só o local onde ele estava, mas ir muito mais além daquilo que Deus tinha para a vida dele. Não era só por ele, era por aqueles que ele poderia influenciar. E um desses sou eu, um desses é você. Ah, mas eu sou influenciado por Cristo. Mas aquela escola que você fez, provavelmente todos já fizeram, mas uns, estou vendo aqui que nem todos. Outros estão no primeiro ano ainda. Essa escola que você está fazendo foi um homem que se rendeu lá atrás ao propósito de Deus para a vida, sabendo que Deus tinha era mais importante do que era o projeto da vida dele. Ele abriu mão dos seus projetos para fazer o projeto de Deus acontecer. Era mais fácil ser pastor. Que todo mundo quando olha para um profeta, normalmente lá vem mais um maluco. Mas foi nessa loucura que ele andou no poder de Deus. Foi entendendo o seu chamado que ele andou no poder de Deus. E aqui no capítulo 119, eu vou ler alguns versículos salteados. Já fiz isso em outro momento, mas se você tiver a curiosidade, ler todo o capítulo 119 vai ser maravilhoso, vai trazer grandes informações. Versículo 9, deixa eu ler o 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Tem algum jovem aqui nessa noite? De que maneira? E a Bíblia traz: observando, segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para não pecar contra ti. E às vezes tem alguém, talvez como eu, como pastor, ou outros ministros que passam por aqui, talvez outros professores, estão querendo incutir essas verdades, colocar isso como verdade do seu coração. Mas talvez você sentado aí mesmo, talvez não nesse culto, talvez porque você está parando para pensar em alguma coisa, e diz: não, mas não é bem assim não. Ou talvez quando você estiver voltando para casa, você talvez até acreditou nessas verdades que eu estou te falando, e voltando para casa por causa das circunstâncias, ou que você começou a pensar, ou ouviu, deu ouvido a alguém. É verdade, não é assim não. Tem pessoas, eu não vou apontar dedo para ninguém, querido, mas tem pessoas que Deus chamou para mudar a história dele, da casa, da família, mas resistente, coração duro. Fica dando ouvido, a mente cauterizada. Não, porque eu nasci em tal lugar, porque eu vivi de tal maneira, porque eu vi tal realidade, eu não consigo ir para aqui. Mas foi Deus que falou ali. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? Os sinais, eles vão acompanhar os que creem. Não é o que tem informação, é aqueles que decidiram crer. Aí os sinais vão te acompanhar, queridos. Oh, aleluia. E eu tenho certeza que tudo isso que Deus está preparando para que você viva o poder dele, através de estar firmado na palavra. Você vai voltar para a sua realidade. Amanhã é segunda-feira. A gente está ouvindo um monte de murmurinhos, de tantas coisas ruins que podem acontecer. Mas esquecemos que a palavra nos protege, ela nos guarda. O salmista chega a dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. E aí ele vai chegar mais à frente e vai dizer: 1000 cairão ao vosso lado, 10.000 à sua direita. Quantas circunstâncias você está enfrentando? Ele disse: olha, 11.000 circunstâncias podem se levantar, 1.000 circunstâncias cairão ao teu lado, 10.000 dessas circunstâncias vão cair à sua direita. Você
não será atingido. Veja se você pode ser boca de Deus nessa noite. E olhe para alguém que está pertinho de você e diga assim: 1000 vai cair ao seu lado. Diga: 10.000 vai cair à sua direita. Agora diga assim: você não vai ser atingido. Mas deixa eu te perguntar, ele ou ela fez cara de que acreditou? Aleluia. Pastor, tem cara de acreditou? Tem. Rico tem cara? Quem acredita começa a fazer haha. Pastor, é porque o senhor não sabe os relatórios que chegaram. Quantos? Foi 1000 já que chegou? O senhor não sabe as dores. Foi 10.000? Oh, nalaraço. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Versículo 47. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Deixa eu só ler mais alguns. Antes de ser atingido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. 97 diz, lá do Salmo 119: quanto amo a tua lei. É minha meditação, não é minha leitura. É minha meditação. Claro que para meditar eu tenho que ler, mas a Bíblia não fala para lermos, ela fala para meditarmos dia e noite, para sermos bem-sucedidos. Volto a dizer, claro que para meditar eu tenho que ler, e aquela informação pode trazer realmente um tempo de meditação. Ele diz: os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel a minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto o caminho da falsidade. Diga assim para você mesmo: eu tenho uma mente de Cristo. Mudando a sua mente, você mudará a sua realidade. Vou dizer de novo, sem medo de você ficar triste. Você vai voltar daqui a pouco para a sua casa. Talvez chegue lá e encontre algumas realidades que foram deixadas. Talvez conta para pagar. Talvez marido ou esposa que não tem se rendido. Talvez circunstâncias familiares, emocionais, físicas. Mas está na hora de termos a mente de Cristo e dizermos: eu sei em quem eu tenho crido. Dizermos: Pai, eu te louvarei, não por causa das circunstâncias, te louvarei porque o Senhor pode mudá-las a qualquer momento,
Por isso eu te louvarei, Pai. Por isso eu continuarei acreditando e falarei das tuas verdades. Falarei primeiro para mim mesmo e depois anunciarei a outros. Eles verão essas verdades se cumprindo na minha vida. Talvez você não conseguiu guardar muitos dos versículos aqui citados, mas deixa eu dizer, talvez aquele que Deus já falou ao teu coração há muito tempo, para meditar nele e falar dessas verdades continuamente. Talvez em algum momento do culto, Deus já falou ao seu coração, nesse ou outro culto, um outro momento, você com intimidade com Ele. Ei, você é próspero, você é próspera. E prosperidade é um bem-estar no momento que você está vivendo. Claro que prosperidade é ter, é alcançar coisas financeiras ou materiais, mas é um bem-estar por dentro. Tem gente próspera andando de ônibus, e tem gente triste, miserável, andando no carro do ano. Então prosperidade não é só alcançar bens. Prosperidade é entender, Senhor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você pode levantar a sua Bíblia e fazer essa confissão comigo, seja ela de papel ou eletrônica. Saia com essa verdade no seu coração nessa noite. Diga para você mesmo aí: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu tenho a cura, eu tenho o poder de Deus, eu tenho a manifestação do favor e da graça dele na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Diga: eu tenho a saúde divina, eu posso viver a novidade de vida que Deus prometeu. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou luz para esse mundo. Eu sou sal para essa terra. Onde eu estiver, onde eu colocar a planta dos meus pés, eu serei aquele que vai anunciar as verdades do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Diga-se comigo: eu posso viver aquilo que está escrito lá em Atos capítulo 1. Oh, aleluia. Oh, badaracê. A Bíblia diz: recebereis poder. Recebereis poder quando descer do alto o Espírito Santo. Diga assim: ele já veio na minha vida. Diga: o poder dele está em mim. Está em mim. Está em mim. Oh! Eu declaro, você saindo daqui e cantando essas verdades, está chegando um tempo que talvez você não seja participante do louvor da igreja. E Deus não está chamando só os ministros de louvores para cantar, mas Deus está levando a cada um de nós para um outro nível de você cantar a sua vitória, a dançar a sua vitória, a celebrar as verdades anunciadas antes mesmo de ser vividas, antes mesmo de ser manifestas na sua intensidade. E eu declaro sobre a sua vida
E você vai testemunhar dessa verdade. Pessoas talvez que eram tímidas, talvez pessoas que não tinham expressões naturais desse tipo, chegarão e testemunharão: pastor, eu decidi começar a celebrar, começar a cantar a minha vitória, dizendo para mim mesmo: eu já sabia que aquele que é maior está em mim, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, que Ele disse que eu estava com Ele, Ele comigo todos os dias, e eu pediria o que eu quisesse, segundo a verdade da sua palavra, porque estaria nele e Ele estaria em mim, eu experimentaria para que a minha alegria fosse completa. E eu declaro essa alegria completa na sua vida. Eu declaro a alegria do Senhor no seu casamento, a alegria do Senhor nas suas emoções, a alegria do Senhor na sua saúde física, a alegria do Senhor dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja, a alegria do Senhor pegando você, te levando para um outro nível. Pegue na mão de alguém que está pertinho de você. Você não precisa ir longe. Aleluia. Aperta com carinho, eu gosto disso. Aperta com carinho a mão dessa pessoa, até ela dizer aleluia. Aleluia. Oh, meu amor. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua unção, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigado, Pai, a unção despedaçando o jugo, a unção trazendo novidade de vida, em nome de Jesus. Um novo tempo, uma nova história, uma nova fase, um novo e vivo caminho apresentado por Deus, mas vivido por você. Pai, obrigado porque temos a mente de Cristo. Sejam abençoados na prática dessa palavra. Abençoados? Amém. Irmão, só lembrar da nossa livraria que está funcionando lá atrás, em Diária Responsável. E se talvez você tenha visto algum livro no nosso Verbo Shop, no site, tiver algum interesse daquele, fala com a Indiara, dá o nome do livro que você assim se interessar, que logo estará sendo feito o pedido na livraria da nossa sede. Amém? Lembrando também que ao final do culto está sendo vendido sorvete ali na cozinha, tá? Então, não esqueça de passar lá e abençoar a nossa igreja também. Não, a igreja não, o Rema. Amém? Então, sejam abençoados na prática da palavra. Eu declaro uma semana, irmãos, extraordinário, cheio da graça e do favor de Deus. Há uma semana cheia de boas notícias. Essa é a semana que você vai contemplar a graça do Senhor e a palavra dele se confirmando na sua vida. Amém.